Bom dia, queridos e queridas do Senhor. Mais um dia na presença do nosso Deus. Bom é estarmos juntos na presença do nosso Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Graça e paz para todos. Deus abençoe, Fernando. Deus abençoe, meu querido amigo, pastor Luizinho, pastor presidente lá da Igreja Cristo Vive. Tudo bom, pastorzão? Tudo. Que Deus abençoe. Tudo bem. Amém. Pastor Luizinho é o nosso convidado desta manhã para trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Pastor Luizinho é daqueles amigos mais chegados que um irmão. E nós louvamos a Deus porque Deus preparou dele estar conosco mais uma vez nesta live. Queridos, vamos receber a palavra de Deus nessa manhã, então, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, onde você estiver, que você feche os teus olhos. Nós vamos orar a Deus e pedir a Deus que Deus venha falar conosco mais uma vez através do nosso querido pastor Luizinho. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã, pelo privilégio de estarmos na tua presença, nesta live, reunidos numa só fé, num só propósito, num só amor, num só espírito. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Luizinho, que o Senhor abençoe ele, a irmã Jô, seus filhos, ministério, sua família. Ó Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos de recebê-lo nesta manhã, e também sabemos que o Senhor, ó Deus, irá falar conosco através do teu ungido. Fala conosco. Nós pedimos que o Senhor venha usá-lo de forma poderosa, como sempre tem feito. Glorifica o teu nome nessa manhã, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Luizinho, querido, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Pastor Luizinho é o pastor presidente da Igreja Cristo Vive, uma igreja vibrante, uma igreja abençoada. Ele é casado com a irmã Jô, tem 2 filhos lindos, abençoados. Querido pastor Luizinho, deixa Deus te usar, amigão, em nome de Jesus. Fique na liberdade. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, aos nossos pastores, pastor Rogério, onde nós desejamos uma pronta recuperação, que a bênção de Deus esteja sobre ele de forma especial, sobre a sua mamãe também. Agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson, sua família, da Igreja Evangélica Canaã. Que a bênção de Deus esteja sobre todos em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela vida do Fernando e sua esposa, sua família, que tão carinhosamente estão nos recebendo hoje aqui. Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11 nos diz assim: Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Meu auxílio e o meu Deus é o Senhor. Meus irmãos, essa família de salmistas, essa família de levitas, de adoradores, estavam enfrentando o tempo do silêncio. Mas como se comportar quando esse tempo chega na nossa vida? A Bíblia diz que a multiforme graça de Deus, ou seja, as várias maneiras de Deus operar, Deus opera no tempo e fora do tempo. Deus opera no barulho, Deus opera no silêncio. Por exemplo, em Atos 16, a Bíblia vai nos dizer que Deus, no meio de um terremoto, abriu as portas. Só que em Atos 12, a Bíblia diz que no silêncio o anjo desceu para tirar Pedro da prisão. E existem momentos que Deus opera dando sinais. E existem momentos que Deus opera no silêncio. Existem momentos que Deus usa profetas. E existem momentos que Deus trabalha sem ninguém perceber. Deus fala mesmo quando nenhuma palavra sai da sua boca. Interessante isso. E no Salmo 42, a família de Corá está vivendo o tempo do silêncio, o tempo de uma disciplina. E nesse tempo eles falam sobre o passado, eles falam sobre o presente
mas eles têm esperança no futuro. E nesse tempo que nós estamos vivendo, Igreja do Senhor, nós não podemos perder a esperança do futuro. Como diz aquele hino, porque ele vive, porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Quando João chorava no capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia diz que ele chorava porque foi dito que nem no céu, nem na terra, ninguém podia olhar e nem desatar os selos que estavam naquele livro. E quando João chorava muitíssimo, alguém disse, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse era para acabar ali no capítulo 5, mas porque Jesus venceu, nós vamos até o capítulo 22, e isso nos mostra o quê? Que Jesus está no controle. Jesus está no controle. E se ele vive, nós podemos acreditar no amanhã de providências, no amanhã de saídas, no amanhã de intervenção divina. A Bíblia diz em Josué capítulo 3, quando as águas do Jordão tinham transbordado e Israel não conseguia atravessar por não ter um barco, por não ter uma ponte, não ter como chegar do outro lado. Mas aí veio a voz de Deus a Josué dizendo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, Deus já está no nosso amanhã. Então, nós não podemos hoje só ter a lembrança da fé do ontem, mas nós temos que nos manter hoje para viver o daqui a pouco de Deus na nossa vida. Esta geração que estamos falando do capítulo 42, eles não escolheram passar por aquilo, mas era uma consequência de erros dos seus antepassados, daqueles que vieram antes deles. E eles estavam ali colhendo tal consequência. Mas o que eu quero te dizer é que existem coisas que nós não escolhemos passar. Há coisas que nós não escolhemos passar, mas nós podemos escolher com quem nós queremos passar. E este povo do Salmo 42, esse grupo do Salmo 42, escolheu passar o tempo do silêncio, o tempo da porta trancada, acreditando que esse tempo de disciplina, acreditando que essa fase, acreditando que esse tempo iria passar e que coisas extraordinárias de Deus iriam acontecer no futuro. Então, nesta live, nesta oportunidade que estamos tendo, talvez hoje você está vivendo o tempo do silêncio, mas acredite, Deus continua trabalhando, Deus continua agindo, Deus continua no controle. A Bíblia diz que Ele trabalha a favor daquele que nele espera. Agora é hora de nós praticarmos aquilo que nós acreditamos, naquilo que acreditamos. Que apesar da tempestade, apesar das intempéries que estamos atravessando hoje, o nosso futuro está nas mãos de Deus. E nós podemos hoje escolher passar por essa pandemia, por essa quarentena, por essa dificuldade, nos afastando ou nos aproximando, ou desviando ou nos mantendo no caminho do Senhor. Veja o que o salmista disse, como a serva brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me apresentarei e estarei diante da face do meu Deus. E ele começa a dizer que aquela situação trouxe algumas situações internas. Eu quero dizer que a pior luta que nós passamos não é aquela no bolso, mas é aquela da alma.
é aquela que nós atravessamos dentro de nós, que mexe com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. E se mexem com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, vão reverberar nas nossas atitudes. Esse é um tempo que nós devemos vigiar. Esse é um tempo que nós devemos estar na torre da vigilância, porque muitas vezes os nossos impulsos e as nossas ansiedades querem nos trazer desespero, e o desespero traz um pensamento, e o pensamento as precipitações. Mas agora é hora de se manter, o vento está soprando, a porta está fechada, mas esse é o dia dos verdadeiros adoradores dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra ao meu favor. Veja, quando Jó disse isso, a esposa já tinha falado, os amigos já tinham falado, mas a última palavra quem ia dar era Deus. E Jó sabia, no fim, Deus se levantará, o meu Redentor, aquele que vai advogar a minha causa, aquele que vai pagar a minha dívida. Eu não tenho condições de pagar esta dívida. Eu não tenho condições de resolver essa situação. Eu nem sei por que tudo isso está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará da terra ao meu favor. Paulo disse assim: eu sei em quem tenho crido, louvado seja Deus. Eu estou sentindo Deus nessa live, sabendo que Deus está vindo agora com um bálsamo, sabendo que Deus está vindo agora com fortalecimento, sabendo que Deus está vindo sobre a tua vida com um renovo, e dizendo para você que haverá uma transformação nessa situação. Apenas não lembre do que Deus já fez. Enxergue o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo o quê, pastor? Te sustentando de pé. Se você soubesse quanto laço já foi quebrado, se você soubesse quanto Deus tem te protegido, Ele tem sido o teu escudo, Ele tem sido a tua fortaleza, Ele tem sido, aleluia, aquele que te protege durante. Se Deus não te livrou antes, é para você receber durante, para testemunhar o depois. Deus está virando páginas. Deus está apressando processos. Deus está entrando com providências na vida de alguém nesta live e dizendo para você que o salmista dizia: as minhas lágrimas têm me servido de mantimento. E aí ele começa a dizer de pessoas que estão para o lado de fora, pessoas que estavam enxergando aquela situação e começavam a dizer, o salmista disse: continuamente me dizem, aonde está o teu Deus? No meio de tudo isso, aonde está Deus na tua vida? No meio de tudo isso, cadê as promessas? Aonde estão as promessas? Olha como está a tua casa, olha como está a tua vida, olha como está o seu relacionamento, olha o que você está vivendo e passando, eu não vejo Deus nisso, aonde está Deus nisso? E o salmista continua dizendo, um abismo chama o outro, ou seja, uma situação ruim está provocando outra situação ruim. Mas se o salmista dizia, ele dizia, eu tenho saudade quando eu subia para Jerusalém, em procissão para o templo, para adorar, as portas estavam abertas, mas agora as portas se fecharam, estamos para o lado de fora da porta. Mas veja, e eu encerro agora dizendo, se no Salmo 42 eles falam sobre passado, se no Salmo 42 eles falam de aflições do presente, também no Salmo 42 eles apontam a esperança no futuro. E interessante que ali eles começam a pregar para ele mesmo. Tem horas que nós temos palavra para todo mundo. Tem horas que nós falamos sobre Deus para todo mundo. E quando nós temos que colocar um espelho na nossa frente, e agora começar a ministrar para nós mesmos, foi isso que eles fizeram. Ele disse, por que está abatida dentro de mim a minha alma? Faculdade dos meus sentimentos, porque está abatida dentro de mim a minha alma, porque esse desânimo, porque
esse abatimento, por que essa angústia, por que essa tristeza? E ele diz: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque nele, por ele, através dele, está a salvação. Paulo e Silas com as mãos e os pés atados. Para que louvar? Para que adorar? Paulo e Silas, eles quiseram ir para duas regiões e a Bíblia diz que numa delas o Espírito Santo disse não e na outra o Espírito Santo impediu. E Paulo tem uma revelação de um homem com roupas macedônicas falando com ele, dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo entendeu, esta é a direção de Deus para a nossa vida. Mas mesmo na direção certa, Paulo e Silas sofrem algumas coisas no percurso. E eu quero dizer, no percurso encontramos barreira. No percurso encontramos obstáculos. No percurso encontramos tempestades. Mas vamos chegar do outro lado, porque nada do que está acontecendo vai impedir de Deus fazer o que Ele falou que Ele vai fazer. Para mim e para você, de vez em quando encontramos no meio do percurso algumas surpresas desagradáveis. Mas Deus já nos tranquiliza dizendo que a porta que eu abro ninguém fecha. Então, no meio do percurso, nada vai impedir de Deus ser glorificado no final, de Deus ser honrado no final. Então, eu queria que você não esperasse o final, mas mesmo com as portas trancadas, como Paulo e Silas estavam vivendo, ele olhou um para o outro e disseram: nossas mãos estão atadas, nossos pés também. Tiraram o nosso poder de andar e de agir. Nós não podemos andar e nós não podemos mover as nossas mãos, mas esqueceram de fechar os nossos lábios. Aleluia! Oh, com a boca você ora, com a boca você profetiza, com a boca você louva. Você tem essa manhã, essa ferramenta, a tua adoração. Profetiza no vale, Ezequiel, para que Deus promova o rebuliço. E diz a Bíblia que quando Paulo e Silas louvavam, Deus abriu todas as portas. Aquelas 12 portas se abriram no meio da adoração e do louvor. E aquele carcereiro então se rende ao Senhor. A família do carcereiro também se rende ao Senhor. E eu quero crer que até alguns presos ali também se rendem ao Senhor. E nós podemos entender que no meio do abalar, no meio do chacoalhar, Deus fez coisa grande acontecer. Eu quero profetizar sobre a vida da Igreja Evangélica Canaã. Eu quero profetizar sobre a vida dos pastores, sobre a vida de você que está nessa live, sobre a vida do povo de Deus, da Igreja Cristo Vivo e de todas as outras igrejas. No meio desse abalo, Deus vai fazer coisa grande acontecer. Por isso, não perca a fé, não perca a tua esperança. Continue com o teu altar em chamas. Não se afaste da presença, porque numa hora dessa, meus pastores e irmãos, como o inimigo tenta jogar setas de revolta contra Deus. Aonde está Deus no meio de tudo isso? Por que Deus está permitindo tudo isso? Quantos nos dias de hoje estão abaixando a guarda por causa da fase que está passando? Escute, eu estou dizendo sobre fases. E como toda fase, ela vai passar. Não há noite espiritual que dure para sempre. O sol da justiça está raiando já, um novo dia está chegando, aonde Deus vai mostrar que a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Eu estou dizendo para você que está se sentindo injustiçado, tua justiça vem do Senhor. Para você que se sente humilhado, quem exalta é o Senhor. Aleluia. Para você que está vivendo até um tempo está sendo prejudicado, mas a Bíblia manda te dizer neste dia, a palavra do Senhor nos revela neste dia que o Senhor dá força ao cansado, paz ao oprimido, e o Senhor é aquele que para cada dia de vergonha
nos traz dupla honra. Porque está abatida dentro de mim a minha alma. Espere em Deus, porque eu ainda louvarei. E se nós formos ver o lado histórico, lá na frente, a porta se abriu para eles de novo. E eles puderam entrar e adorar, glorificar, bendizer ao nome do Senhor. A porta vai se abrir para você de novo. Deus vai trazer um tempo de estabilidade para você que está vivendo o chacoalhar do barco. Jesus disse aos discípulos: passamos para outra margem do rio, mas no meio do caminho se formou o vento e a tempestade. Veio o desespero. Os discípulos olham para o barco, os discípulos olham para a tempestade e se esqueceram de olhar para que Jesus ainda estava no barco. E apesar de tudo o que estava acontecendo, a promessa ainda estava de pé. E eles chegaram do outro lado, só que no meio, quando eles clamaram, e Deus está dizendo para alguém: não olhe para a tempestade, não olhe para o barco, não confie só nas suas habilidades, não confie só, porque os discípulos em algum momento, deixa Jesus dormir no mesmo, porque de barco nós entendemos, já passamos por esse lado aqui várias vezes, deixe Jesus lá. Não confie só na habilidade humana. Salmo 20, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós vamos permanecer de pé. Louvado seja Deus. Quando passar esta crise, oh, quanto testemunho, meu pastor. Quando passar essa situação, o quanto nós vamos enxergar a fidelidade de Deus. Mas eu não estou esperando passar, eu no meio estou adorando. Quando os discípulos, meu pastor, chegaram do outro lado, olha o que eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu quero dizer é que no meio disso está nascendo um novo testemunho, por causa dessa nova experiência. Meu pastor, o que nós estamos passando, nós nunca passamos, mas o que nós vamos ver, nós nunca vimos antes. Aleluia. Vamos chegar do outro lado, testemunhar e glorificar ao Senhor. Que nessa manhã você possa lembrar do que Deus já fez. Que nessa manhã, apesar de tudo que você está vivendo, você possa enxergar que Deus continua fazendo. E que nessa manhã você consiga olhar para o futuro e dizer: Deus já está lá. Deus já está no meu amanhã. Deus já está preparando mesa no meu deserto. Eu não vou abrir mão da minha fé, da minha convicção, das minhas promessas, porque o inimigo está te oferecendo muita coisa. Muitas sugestões estão vindo, mas seja um Nabote. Eu não dou, eu não troco, eu não vendo a minha vinha. As promessas de Deus, o propósito de Deus na minha vida, eu não abro mão. E você, no teu amanhã, você não vai colher o que você plantou. Você vai colher o que Deus está plantando na tua vida. Se você está plantando oração, se prepare para colher respostas. Se você está plantando fidelidade, se prepare para colher da parte de Deus honra. Que Deus te abençoe. Olhe para o teu amanhã. Diga para o seu hoje: por que está batido dentro de mim a minha alma? Espere em Deus. Pastor, nós temos em quem esperar. Espera em Deus, porque eu ainda louvarei. Encerro dizendo: lutas hoje, testemunho daqui a pouco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado, engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor. Pastor Luizinho, muito obrigado por esta palavra do céu, meu pastor. A gente ama demais você. Você é uma bênção de Deus, viu, para nós, querido. Em nome de Jesus. Deus abençoe muito, ricamente. Obrigado, meu professor. Pai bendito, Pai querido, nós te louvamos por essa manhã, pela tua presença. Nós queremos orar agora, Pai. A tua palavra diz: clamas a mim, responder-te-ei. E crendo que o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, que o Senhor pode tocar nessas vidas diante de tantas situações, de tantos pedidos, de tantas causas.
o Senhor é a resposta. Tu conhece a cada pessoa, a cada causa, e nós sabemos que o Senhor é a resposta. Por isso, em nome de Jesus, nós cremos no milagre, cremos na intervenção divina, que o Senhor está entrando no meio da história para transformar a história. Cura, liberta, restaura, salva, cura, que, Senhor, haja restauração, que haja avivamento, que haja renovação de aliança, traz para perto aquele que está longe, levanta o caído, e que agora haja um sopro da tua boca sobre estas vidas, movendo situações. A tua palavra diz que o Senhor cura, a tua palavra diz que o Senhor liberta, e nós colocamos a nossa fé em ação, ativamos a nossa fé para declarar em Jesus, já aconteceu. Em nome de Jesus, abençoa e dá vitória, quebra o laço, abre a porta e dê vitória. Pai, o Senhor me mostra muitos documentos e o Senhor está movendo causas, o Senhor está movendo situações. Declaramos hoje um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente se despedir, põe a mão no seu coração, vamos impetrar a bênção final. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo permaneça conosco não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Meu pastor querido, muito obrigado mais uma vez. Deixo meu abraço para a Jô, dos filhos, das noras, né? Deus abençoe a toda a Igreja Cristo Vive, em nome de Jesus. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui. Você é de casa, né, pastor? Você sabe disso. Deus abençoe você, Deus abençoe Fernando e família, em nome de Jesus. Pastorzão, pode se despedir aí também do povo. Meus queridos, na verdade, sou eu que agradeço essa rica oportunidade. Estar com os irmãos, para mim, é um presente de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês de forma especial. Obrigado pelo carinho que vocês sempre demonstram comigo, com a minha família. Deus abençoe a todo o povo dessa live. Um abraço no coração de todos. A vitória é nossa, em nome de Jesus.